Bem-vindos ao curso completo de Pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vou falar sobre as principais características do autismo. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, eu preparei um slide aqui no computador, eu vou ir lendo os tópicos com vocês e depois eu vou deixar disponível lá no site essas características a respeito do autismo. A primeira característica é referente à dificuldade em falar verbalmente. O que isso significa? A criança com autismo, ela tem dificuldade de se expressar de forma verbal, ou seja, quando ela quer alguma coisa, ela não vai usar a fala. Muitas vezes ela vai usar o corpo para conseguir alcançar os seus objetivos. Como, por exemplo, se ela quiser ir a algum ambiente específico ou se ela quiser algum objeto, ela muitas vezes vai puxar a pessoa que ela tem mais intimidade, no caso, a pessoa que acompanha na escola, por exemplo. Eu já trabalhei com criança autista e o que ela fazia? Quando ela queria ir para algum lugar ou queria algum objeto, ela me puxava pela mão e me levava onde ela queria ou mostrava, mas nunca usava fala. A outra característica é referente a pouca expressão em relação aos sentimentos. O que isso significa? Crianças autistas e até mesmo os adultos que têm o transtorno do espectro autista, eles não costumam assim demonstrar constantemente os sentimentos, falar sobre o que eles pensam. Eles são mais reservados, eles não vão ficar toda hora abraçando uma pessoa, beijando. Eles não mostram muitos sentimentos, são mais no cantinho deles. A outra característica fala sobre que eles não têm medo de situações perigosas. Eu já trabalhei com criança autista e eu tinha que ficar assim em cima da criança toda hora, porque senão ela subia no balanço, virava de ponta cabeça. Eles não têm muito assim aquela noção de que é perigoso o que ele está fazendo naquele momento e acho que não vai acontecer nada. Então a gente que tem que tomar cuidado e fazer o máximo possível para a criança não se machucar, porque eles às vezes não têm aquela noção de que algo ruim vai acontecer com ele. Outra característica é referente quando você chama a criança que é autista, ela não responde você, ela não olha, você, tipo assim, quem não conhece às vezes vai imaginar, acho que essa criança não ouve, mas na verdade isso é uma característica da criança que tem autismo, ela não costuma responder quando você chama ela. Claro que, conforme a criança vai fazendo tratamentos com psicólogo, fonoaudiólogo e vai tendo o acompanhamento necessário, ela vai desenvolvendo a capacidade até mesmo de se comunicar, de responder, de olhar nos olhos, mesmo que para ela isso não seja uma coisa importante, porque às vezes a criança até vai desenvolver o olhar olho no olho, mas ela às vezes, para ela não faz muito sentido esse tipo de coisa, para ela não faz sentido, tem que olhar nos olhos. Outra característica é as mudanças repentinas de humor e acessos de raiva. Muitas vezes a criança do nada ela fica nervosa, você não entende por que ela ficou nervosa. E tipo, uma hora ela tá dando risada sem motivo nenhum, depois ela já tá nervosa, chorando. A criança que eu trabalhei, ela de repente ficava nervosa, mas tinha alguns motivos. Crianças com autismo, elas costumam se alterar com poucos motivos. Por exemplo, se a roupa estiver incomodando, o calçado está apertando, de repente a criança está com o cabelo amarrado, está puxando o cabelo um pouco, aí ela está irritando ela. Então qualquer coisinha, às vezes você não percebe, mas detalhes que faz com que você perceba por que a criança está irritada, por que está chorando. Então é interessante a gente ficar atento, porque por mais que existam as características do que um autista possui, cada autista tem o seu jeito de ser. Então você tem que conhecer o seu autista, a criança que você trabalha. Como que é a criança que você trabalha? Por mais que você tenha uma formação teórica, a prática é o que faz você entender melhor, porque na hora da prática você tem que observar o que aquela criança gosta, o que ela não gosta, por que ela está irritada. Então, aos poucos você vai conhecendo a criança que você trabalha.
Outra característica do autismo é a falta de demonstração de sensação à dor. Muitas vezes a criança ou o adulto mesmo vai sentir dor, vai machucar o dedo, por exemplo, pegar em alguma coisa quente, e eles não vão demonstrar que sentiu alguma coisa, vai parecer que não aconteceu nada. Então eles têm essa característica. Outra característica também é a repetição de sons, de frases, de música. Eles não costumam falar muito, tem uns que falam, outros não, mas os que não costumam falar muito, eles às vezes se expressam melhor por músicas conhecidas. Quando você começa a cantar uma música, ele até aprende e, assim, do nada, às vezes ele começa a cantar. Então não é na hora que você quer também. Porque às vezes você fica toda hora lá cantando, vamos ver se ele vai cantar. Não canta. Do nada, depois, parece que acontece um milagre e a criança começa a cantar. E você, nossa, eu nem imaginei que ela tinha aprendido aquela música, mas ela aprende sim, ela presta atenção. Às vezes a gente acha que a criança não está prestando atenção, mas mesmo ela não olhando nos seus olhos, mesmo ela não repetindo o que você fala, ela está prestando atenção e ela aprende. E na hora que ela sente vontade, às vezes ela vai lá e começa a cantar do nada. Isso é uma experiência que eu tive com vários alunos que eu já trabalhei com autismo. Do nada, assim, a criança começava a cantar, eu só ficava, uau, eu quero olhando e ela tá cantando. Mas é isso que acontece mesmo. Outra característica é não costuma olhar nos olhos, que já foi o que eu falei. Eles não costumam olhar nos olhos, mas eles estão prestando atenção em você sim. Então não precisa ficar nervoso na hora que você tá lidando com uma criança autista. Falar, ai, não tá prestando atenção. Tá sim, pode ficar tranquilo. Ele pode estar de costa pra você que ele vai estar prestando atenção em você sim. Outra característica é a respeito da preferência que ele tem em ficar sozinho. Os autistas, eles são mais, assim, introspectivos, eles ficam mais no mundinho deles. Embora eles prestem atenção nas coisas que estão ao redor deles, eles preferem ficar no canto deles. Então tem, tipo, uma sala lá no parque, todo mundo brincando, eles vão ficar lá no cantinho deles. Tem os que interagem? Tem sim. Vai depender da idade, do desenvolvimento, do acompanhamento que eles costumam fazer, mas assim, alguns vão ficar mais no cantinho deles, outros vão até interagir um pouco, mas na maioria dos casos eles ficam mais reservados. Outra característica é, eles gostam às vezes só de ficar com algum brinquedo específico, na hora de pintar um desenho, às vezes gosta de uma cor de lápis específica, às vezes vai querer só ficar com a cor azul, só com a cor verde, só com a cor amarela, às vezes vão pintar o desenho tudo de uma cor só. Eles não vão ficar trocando toda hora o lápis, agora vou pegar vermelho, agora vou pegar azul, não. Eles costumam, às vezes, usar a mesma cor de lápis no desenho inteiro. E aí, aos poucos que a gente tem que ir intervindo, né, mediando essa atividade para tentar ver se ele consegue aceitar usar uma outra cor de lápis. Quando eu ficava com alunos autistas, que às vezes só queria ficar com azul e verde, o que eu fazia? Eu levava um estojo cheio de lápis de todas as cores, menos azul e verde. E aí o aluno ficava olhando e procurava e não achava. E aí pegava uma outra cor que tinha lá disponível. Eu fui fazendo isso aos pouquinhos para ir trocando. É claro que você tem que ir respeitando os limites da criança. Você não vai impor nada a ponto da criança ficar nervosa, da criança começar a ficar estressada. Você tem que ser coerente e ir fazendo essa mudança aos poucos. Vai tentando mudar e vendo a reação da criança, se ela tá aceitando. E depois, sem você perceber, mesmo que tiver azul e verde lá, ela vai usar outras cores. Eu fiz esse teste e funcionou. Eu fui trocando as cores dos lápis com calma. A não ser quando a criança estava muito nervosa. Aí eu pegava, deixa eu dar a cor aqui, porque senão ela não vai querer fazer atividade. Mas aos pouquinhos você vai colocando, vai tentando mudar. E aí aos poucos ela vai aceitando, porque nada pode ser muito depressa, tem que fazer as coisas com calma. Então, outra característica é quando a criança ela gosta só de um brinquedo, gosta só de um objeto. Então aos pouquinhos a gente pode ir diversificando, tentando oferecer outras opções. E além disso, tem crianças que gostam só de um objeto e ainda gostam de segurar esse objeto. De certa forma isso é bom, porque muitas crianças que possuem o autismo,
elas precisam segurar alguma coisa, ou se ela fica com a mão livre, ela vai ficar com movimentos repetitivos, toda hora fazendo o mesmo movimento com a mão. Então é legal quando ela se concentra num objeto, mas é claro que isso não pode se tornar um vício para ela. Outra característica é que às vezes do nada a criança começa a dar risada em momentos inapropriados, tipo na sala de aula, por exemplo, tá todo mundo quieto lá, a criança começa a dar gargalhada, ou até mesmo um adolescente autista. E a gente tem que ter paciência com isso. A gente não pode... Tem professores que não têm paciência. Eles vão querer gritar com a criança, achar que a criança, tipo, tá fazendo de propósito, mas na verdade isso é uma característica deles. É claro que a gente precisa ter em mente que tem crianças que fazem porque realmente isso é uma característica dela, e tem outras que fazem realmente provocar. Porque por mais que a criança tenha um problema, no caso o transtorno, às vezes ela se aproveita um pouquinho do momento. Eu já presenciei isso. Criança que você fala, ó, não é pra fazer tal coisa. E ela tá lá fazendo, tá teimando. Aí você fala, vou chamar a sua mãe. Aí a criança já para. Então, elas entendem sim. Então, vai depender muito da criança. Tem aquela que realmente, em casos mais graves de autismo, por mais que você chame atenção, vai ser um pouco difícil dela entender e ela querer aceitar ou se controlar. Porque, na verdade, o autista, ele tem dificuldade em controlar suas emoções. Então, às vezes, ele até entende, ele vai entender sim o que você está pedindo, ele sabe que está errado, mas ele não consegue se conter às vezes. Isso é uma coisa que é com o tempo que a gente vai desenvolvendo isso na criança, no adolescente. Então, a gente tem que ter paciência com esse tipo de trabalho. Não adianta entrar num trabalho com um pessoal que tem transtorno e não ter paciência de lidar com pessoas assim. Então, a pessoa tem que gostar de trabalhar nessa área e ter paciência. Outra característica é a dificuldade para focar a atenção em tarefas. O que isso significa? Muitas vezes você vai estipular uma tarefa e ele não vai conseguir focar naquela tarefa. Então, uma dica muito legal para que a criança com autismo, ou até mesmo outro transtorno, ou síndrome, o legal é você saber do que a criança gosta. Quando você sabe o que a criança gosta, fica mais fácil de trabalhar com ela, porque você vai chamar mais a atenção da criança. Então, se você quer prender a atenção da criança, você tem que pegar algo que ela goste. Então, se a criança gosta, por exemplo, de um desenho da televisão específico, leva um desenho. Se for a turminha de estágio 1, estágio 2, leva um desenho que ela conheça, que ela goste muito. Isso vai prender mais a atenção dela e ela vai conseguir executar a atividade com mais facilidade. Outra característica é em relação à concentração. Então, muitas vezes você acabou de falar para a criança fazer alguma coisa, pronto, a concentração dela já acabou. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, tentar ao máximo criar metodologias que façam com que chame e prenda a atenção dessa criança, que foi o que eu já disse. Quando a criança gosta de uma determinada coisa, um desenho, personagem, fica mais fácil de conquistar aquela criança, de fazer com que ela se mantenha muito mais tempo focada na aprendizagem. Então, sempre você vai ter que, assim, de uma forma geral, por mais que exista essas características, você vai ter que conhecer a criança que você está lidando. Não adianta falar todas as características e, tipo assim, não é um modelo. Todo autista vai ser exatamente desse jeito. Não é. Eu já trabalhei com autistas que falam bastante, que é incrível. Nem parece que é autista, tanto que fala. E tem outros que não falam nada. Trabalhei com crianças autistas que sabem ler, mas não gostam de escrever. E outras que sabem escrever, mas não leem. Então você tem que conhecer a criança que você está trabalhando. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar o conteúdo lá no site. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Pode também deixar um comentário. Eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas. Se alguém também tiver mais alguma dica que eu não falei aqui, pode deixar nos comentários, porque toda ajuda é bem-vinda. Quando se trata de educação, eu tenho em mente que eu não sei tudo. Nunca ninguém vai saber tudo a respeito de um assunto. Então, o legal é que o que eu não sei, outra pessoa vai saber. Então, se você tiver mais alguma característica que eu não citei aqui e que é interessante, pode deixar aqui no comentário. Então, vamos compartilhar o conhecimento
E eu espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.